convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos começar adorando aquele que é digno de honra, de glória, de louvor. Dono do mundo, dono do meu coração, é soberano, o domínio está em tuas mãos, não há nada que eu possa fazer
e em teu nome há. Tu és glorioso, glorioso, minha vida eu te dou, nós te damos, te entregamos, glorioso, vencedor, e em teu nome há poder, glorioso, glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Te entregamos tudo, tudo. Tu és poderoso, exaltado. Oh. Paizinho, estamos aqui nessa noite para te agradecer, para te engrandecer, para te adorar e para dizer que realmente, Pai, nós não somos nada, Pai, sem Ti. O preço, Pai, que o Senhor pagou, Senhor Deus, naquela cruz foi um preço alto. E o preço qual, Pai, realmente mudou tudo em nossas vidas, mudou tudo na minha vida. O Senhor, Pai, fez algo, Pai, o qual nenhum de nós aqui faríamos por nenhum outro. Mas o Senhor, sem nenhum pecado e com toda a sua glória, desceu aqui para pegar e se oferecer. Então, Pai, nós perguntamos para nós mesmos, para onde nós podemos ir, a não ser na Tua presença, a não ser para a Sua vontade, a não ser servir de todo o nosso coração. O Senhor fez tudo, ó Pai. O Senhor fez tudo. E por isso nós também queremos fazer tudo por Ti, Deus. Ele abriu mão de Sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais.
novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai, nós vamos, Senhor. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Para onde iremos se tudo ficou para trás? Para onde nós vamos se nós abandonamos as nossas carroças, se nós queimamos os nossos barcos e nós deixamos quem nós éramos e nós nos tornamos algo semelhante a Cristo? Por isso só tem uma resposta para essa pergunta, que é: eu vou para Ti, Jesus. Eu vou para Ti, Jesus, e eu vou servir ao Senhor. Eu vou fazer a Sua vontade. Eu não vou me moldar a este mundo, mas eu vou me moldar a Seu aspecto. Eu vou me moldar, Pai, a Sua vontade, ao Seu Evangelho, o qual liberta e transforma, Pai. E a melhor coisa do mundo é isso: ser transformado e ser mudado constantemente, diariamente, pelo Senhor. Nós paramos e realmente pensamos: nós não somos ninguém sem Ti, Jesus. Então, para onde nós iremos? Para onde eu vou, Pai? Para onde eu vou se não for para Ti? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você,
totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Somos com você, ser com você. Pai, a sua centralidade é dita aqui neste lugar, Pai. O Senhor é o centro deste lugar, o Senhor é o centro, Pai, da nossa adoração. Não temos para onde ir, não temos de quem falar, não temos de quem pregar, não temos de quem cantar, não temos a quem adorar a não ser o Senhor Jesus neste lugar. Nós estendemos o tapete vermelho para Ti, Jesus, neste lugar. Venha, Pai, tome esse ambiente, que esse ambiente seja direcionado para Ti, que tudo que nós falarmos, tudo que nós fizermos aqui essa noite, seja direcionado completamente para Ti, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos isso. Por isso, vem Espírito Santo, trata esse ambiente, Espírito Santo, prepare esse ambiente, Espírito Santo, para experimentarmos muito e muito mais o nosso Cristo Jesus. Em Teu nome, Pai, que nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos, uma boa noite para todos. Dá um abraço na pessoa do seu lado e fala assim: para onde nós iremos se não for para Cristo? Mas não fala com uma cara de tristeza não, fala com uma cara de felicidade. Fala com uma cara de felicidade, dá um sorriso para ela e fala: para onde nós iremos se não for para Cristo Jesus? Dá um abraço nela aí, faz um movimento aí. Enquanto você se cumprimentar, você já pode tomar o seu lugar, pode se assentar, se acomodar. Por isso eu quero dizer mais uma vez, seja bem-vindo à casa do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez aqui neste lugar. É um prazer para nós te receber aqui. E para você visitante, se você está vindo aqui pela primeira vez, nós queremos presentear você para que esse dia seja marcado e para que você saia daqui com uma lembrança desse dia tão especial para nós em te receber. Então nós queremos que no final da nossa celebração, você pode passar ali no final que o pessoal de camiseta vermelha vai te entregar um kit, e nós queremos que você seja abençoado, e nós oramos para que Deus possa abençoar muito a sua vida, que você volte aqui muitas vezes, e que esse kit de boas-vindas possa abençoar, possa tocar o seu coração. Se você é nosso visitante, sinta-se à vontade, é um prazer te ter aqui. Meus irmãos, antes de eu passar alguns avisos, quero apenas justificar a ausência do pastor Denis. Ele está em viagem, não a passeio, ele está em viagem a trabalho. Sim, ele está pregando junto com a sua esposa, com a Vanessa. Eles foram para um seminário de casais lá em Águas de Lindóia, um seminário sendo organizado pela IPI de Jacarezinho. Ele manda um abraço para a igreja e estejamos em oração, igreja, pela vida do nosso pastor, para que eles possam retornar em segurança, que Deus possa agora trazer o descanso, depois de um fim de semana de ministrações. Nós sabemos que eles se cansam, que fica cansado, pegar a estrada, sair de casa, se locomover. Então estejam em oração pelo nosso pastor e pela sua família, que também se deslocou juntamente com ele. E o nosso primeiro aviso, meus irmãos, é do espaço do livro. Chegou alguns materiais, tem alguns materiais novos, bem bacana lá, e eu queria passar um livro bem interessante, que chama O Evangelho de Deus e o Evangelho do Homem, era do Paul Washer. Ele aqui ele vai trazer para nós, e de uma maneira muito intensa, de uma maneira também muito simples e profunda, uma verdade bíblica, que é o Evangelho. Nós vemos tantos evangelhos sendo pregados aí fora, tantos pastores usando do Evangelho para ganhar seu dinheiro, para construir suas riquezas, pessoas sendo contando mentiras, para a sua igreja, contando falsas crenças que homens colocaram sobre a Bíblia, mas na verdade a Bíblia, o Evangelho verdadeiro, ele é mais simples do que nós imaginamos, ele é muito mais puro do que nós imaginamos e muito mais profundo também do que nós imaginamos. Então nesse livro Paul Washer vai trazer esse Evangelho puro, simples e profundo, que é o Evangelho de Deus, uma verdade bíblica para o seu coração, apenas R$20, você pode passar ali no balcão de informações no final da nossa celebração, dá uma olhada já nesse livro.
Tem alguns outros materiais que chegaram também, que vai abençoar a sua vida. Temos algumas Bíblias também, você pode estar passando lá, que vai ser um prazer te receber. E dando continuidade aos nossos avisos, nessa quinta-feira terá o encontro da Rede Mulher, dia 31 de outubro, às 20 horas aqui na nossa comunidade, o encontro da Rede Mulher, e você, mulher, é convidada para estar aqui, juntamente com as mulheres da nossa comunidade, para você ser ministrada. Traga sua amiga, traga sua vizinha, traga sua prima, sua cunhada, sua sogra, enfim, venha, mas não venha sozinha, venha acompanhada, para que Cristo possa ministrar ao seu coração. E atenção, pais, nós começamos os ensaios para o musical da nossa igreja de Natal, e começamos o ensaio da parte infantil, e isso só vai acontecer no domingo pela manhã. Agora à noite estará havendo salinha normal, não terá ensaio de nada, mas pela manhã, às 9h30, no mesmo horário em que começa a celebração nossa aqui dentro do templo, as crianças vão ter o momento delas, elas vão ter o ensaio para o musical de Natal. Então, se você quer que seu filho ou a sua filha participe, tem que trazer ele aqui domingo pela manhã, e aproveita, já fica com a gente para a nossa celebração matinal, mas só vai acontecer no domingo pela manhã. Então você que não trouxe ele hoje, não trouxe ela hoje, você pode trazer na semana que vem, e assim continuar para que ele possa participar do nosso musical de Natal no fim do ano. E hoje é o último dia para você deixar o seu nome no balcão de informações a respeito do curso de métodos de interpretação bíblica. Nós precisamos fechar a quantidade de pessoas para poder fazer a confecção dos materiais. Esse curso vai começar não nessa quinta agora, mas na outra quinta, no dia 7, mas você precisa deixar o seu nome, porque é capaz de você às vezes chegar de última hora e não ter material para você. Então nós não queremos que isso aconteça, e para você facilitar para nós, e para nós podermos confeccionarmos todos os materiais certinhos, para que fecharmos todos esses últimos detalhes, nós precisamos do seu nome. Então passa ali no final, deixa seu nome, seu telefone, a partir do dia 7 de novembro, às 7h30 da noite, aqui na nossa comunidade. O curso, que será rápido, apenas 4 semanas, não será longo, mas vai te dar uma clareza bíblica muito maior, pode ter certeza, e nós queremos que a igreja possa participar deste curso. Próximo aviso é apenas um recado de lembrete, na verdade, para os novos membros. Você que deu o seu nome para começar, você que quer se tornar membro da nossa comunidade, você entregou o seu nome ali, você deu o seu telefone, se não entrar em contato com você, ocorreu alguma falha na comunicação, por favor, nos comunique, porque nós não queremos que isso aconteça. Porém, algumas pessoas que deram o nome para começar no sábado, para fazer as 6 semanas de todos os sábados, o que acontece? Ela começa às 19 horas. E ontem alguns irmãos estavam chegando às 19h30, achando que era às 19h30. Porém, de sábado é das 19 até 22 horas, porque é uma quantidade menor de dias, apenas 6 sábados, 6 encontros. Mas você que vai fazer durante a semana, aí sim é às 19h30. Então, a partir de amanhã, quem vai fazer durante a semana, 19h30 aqui na nossa comunidade. Se você vai fazer aos sábados, é às 19 horas. Então, tem essa diferença de 30 minutos para quem vai fazer durante a semana ou de sábado. Para que não haja mais confusão, anota aí, depois pode entrar lá no YouTube também para se lembrar e anotar na sua agenda: olha, o meu é 7 horas, olha, o meu é 7h30, para que você não venha se esquecer. E se houve alguma falha de comunicação, ninguém te comunicou, ninguém te mandou uma mensagem, passa no balcão de informações, deixa seu nome ali, que a gente vai entrar em contato com você amanhã para ajeitarmos tudo isso daí, tá bom? E a nossa série de mensagens começou terça-feira agora, de todas as terças, que vai nos acompanhar até o fim do ano, tem como título e como tema Vida Mais, promessas para uma vida plena. Meus irmãos, já começou com tudo. O pastor trouxe uma mensagem de Deus para os nossos corações essa terça maravilhosa, onde nós podemos sentir mesmo a presença de Deus. E tem tanta gente vivendo menos, né? Tem tanta gente vivendo coisas, vivendo menos estressado, pessoas que estão vivendo agora com menos ansiedade, e nós já temos visto isso por conta dessa mensagem que começou na terça-feira. Então, por que não ter uma vida menos estressada, uma vida menos ansiosa, menos preocupada, e uma vida mais com descanso na presença de Deus, uma vida mais vitoriosa, confiando na promessa de Deus para a sua vida? Então, se você deseja isso, terça-feira é o lugar, terça-feira de esperança, às 20 horas, com essa nova série de mensagens. E hoje nós iremos iniciar a nova série de mensagens que nos acompanhará daí pelos domingos, nos passos do Mestre, lições para uma vida plena. Também vem trazer algo para que a nossa vida ela possa ser completa. Porém, aos domingos nós vamos tratar de eventos, de situações em que Jesus
nos ensinou, Jesus nos deixou lições para que nós pudéssemos alcançar essa vida plena, que nós só podemos alcançar quando nós estamos nos passos do nosso Mestre. Então essas são as nossas séries de mensagens que começou terça-feira, Vida a Mais, e hoje pelo domingo, nos passos do nosso Mestre. E esses seriam os avisos, meus irmãos. Convido a igreja a se colocar de pé, para que nós possamos agora devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas, com coração alegre, com coração grato sobre tudo aquilo que Deus tem feito. Nós temos tantos sonhos, não apenas por uma estrutura, não apenas para enriquecer a igreja, mas nós temos sonhos para elevar o evangelho a toda criatura, a toda pessoa dessa cidade, e que essa cidade possa conhecer o reino de Deus e possa fazer parte desse reino. Isso passa pela sua contribuição, aquilo que não é seu, aquilo que Deus permitiu que você conquistasse, aquilo que Deus abriu as portas para que você conseguisse, através do seu trabalho, através da sua empresa. Então nós queremos que você venha devolver com alegria, com gratidão em seu coração. Por isso nós vamos orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem aberto as portas, ó Pai, sobre os seus filhos, sobre os nossos irmãos, Pai, dessa comunidade. É tão lindo, Pai, ver que o Senhor está abrindo as portas, ó Pai, das suas bênçãos, ó Pai, sobre empresas da nossa cidade, sobre cada uma, Pai, desses empregados aqui, Pai, e nós te pedimos, Pai, que aqueles que têm essa vontade, Pai, esse desejo de retribuir algo, Pai, mas hoje não tem tantas condições para isso, Pai, nós clamamos, abra as portas, Pai, do emprego, abra as portas, Pai, das suas bênçãos, Pai, vem com a sua chuva, Pai, derrame sobre essas pessoas, pois queremos, Pai, uma igreja alegre. Nós não queremos uma igreja rica, mas nós queremos uma igreja alegre, que devolve aquilo que pertence a Ti, Pai, que anuncia o evangelho e que investe em vidas, investe em pessoas. Por isso, Pai, é muito bom, Pai, já ver isso acontecendo, e nós te pedimos, Pai, alegra o nosso coração, traga gratidão em nosso coração, para vermos e vivermos ainda mais isso, em nome do Seu Filho Jesus, amém? Durante a primeira canção, meus irmãos, vem devolver com alegria. Eu te bendirei, com tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando do deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei num caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei.
Louvado seja aquele que é digno. Em Apocalipse 19, versículo 11, fala assim: vi o céu aberto diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cedro de ferro. Ele pisa o lagar de vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, e o seu manto em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o nosso Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, aquele que vai à frente das nossas batalhas, aquele que guerreia por nós, o Santo, Poderoso, digno de toda a honra, digno de toda a glória. O nosso Deus está aqui nessa noite, o nosso Senhor está aqui nessa noite, e que possamos continuar adorando Ele com os nossos corações abertos, porque Ele é o fiel, o justo, o poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Santo, Ele é o príncipe da paz, Ele é a raiz de Davi, a rosa de Saron. O nosso Deus Todo-Poderoso, digno, único digno de toda a honra, de toda a glória. Seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Vamos declarar isso ao Senhor. Oh! Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele? Declara ao Senhor quem é, quem é. Oh, quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Tua igreja aqui reunida pra te adorar, não há outro que reina neste lugar. Não há outro Deus
reinar neste lugar. Não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, minha esperança está aqui, naquele que venceu por ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio que o rei virá, ele virá. Todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem. 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 Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Você pode declarar isso ao Senhor? Oh! Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Ele é Jesus, ele é Jesus. Quem é aquele? Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Minha alma canta. Aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio que o Rei virá, ele virá. Todo joelho dobrará, toda língua confessará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem. 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 Declare bem forte: quem é aquele? Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Declare bem forte o Senhor: quem é aquele? Quem
Jesus, aleluia. Aleluia, minha alma canta, aleluia, minha esperança está em ti, aquele que venceu, aquele, só a igreja declara, aleluia, só a igreja, oh! Ele virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará, hosana ao Rei que vem, Ele virá para buscar os seus, a tua noiva adornada, limpa, pura. Hosana o Rei que vem, hosana ao Rei que vem. És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus. Sobre os montes és bem-vindo aqui, Jesus. Sobre os montes, com seus olhos como chamas de fogo, és bem-vindo aqui, Jesus. Com a espada na mão, és bem-vindo aqui, Jesus. Com o seu Espírito que vem sobre nós, és bem-vindo aqui, Jesus. Há somente a sua presença neste lugar, Jesus. Prevaleça aqui, Rei da Glória, prevaleça aqui, Rei da Glória. O tapete está estendido, Jesus, o ambiente está preparado. Reine neste lugar. Quem é aquele que entra pelos corredores dessa igreja, a não ser Jesus? És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus. A sua grandiosidade, Pai, nos constrange. Pai, o seu poder, ó Pai, nos diminui. Pai, que haja menos de nós, Pai, e mais de Ti, Jesus, neste lugar. Que haja menos de nós, que não seja o louvor, que não seja eu trazendo essa palavra, mas que seja o Senhor reinando neste lugar, Jesus. É por isso que nós cantamos Quem é aquele, porque somente há o Senhor, Pai. O nome sobre todo nome é o Seu nome, Pai. Exaltado sobre os querubins é o Senhor, nosso Rei. Abre, ó portais, para que entre o Rei da Glória neste lugar. Para que entre o Rei da Glória neste lugar é o Senhor, Jesus. Jesus, que nós possamos levantar as nossas cabeças para ver o Senhor entrando neste lugar. Jesus, faça-se presente. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por este tempo. Você pode aplaudir o Rei da Glória, Jesus, que Ele está neste lugar, amém. Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar, Jesus está neste lugar. Amém, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, equipe de louvor. Pode se sentar, meus irmãos. Jesus está neste lugar, amém. Ele vem saltando sobre os montes, Ele vem com seus olhos, Ele vem ao nosso encontro, porque Ele é o Rei da Glória. Esse lugar aqui não é lugar para seres humanos, esse lugar aqui é lugar para Cristo. Aqui é o lugar dEle, aqui é o lugar onde nós vamos adorar o nome dEle. E essa mensagem tem me confrontado durante esses dias, nos passos do Mestre Jesus, para que nós possamos alcançar uma vida plena. E essa palavra plena, ela tem me gerado um incômodo, meus irmãos. Eu preciso confidenciar isso para vocês, como eu fiz pela manhã. Nós olhamos para a palavra plena e nós vemos talvez o significado dela, e nós às vezes nos distorcemos esse significado. Quando eu e você falamos de uma vida plena, nós estamos falando de uma vida completa. O pleno significa algo completo, algo que já está fechado, algo preenchido, algo que não existe mais vazio, ou seja, algo pleno, algo que está completo. E quando eu e você ouvimos essa palavra plena, às vezes nós entendemos que é uma vida tranquila, sem problemas, sem dificuldades, tudo dando certo,
tudo prosperando e não havendo nenhum deserto, não havendo nenhuma dificuldade à nossa frente, não havendo nenhum obstáculo. E aí é onde está a maior armadilha de Satanás para a nossa vida. Ele coloca em nossa mente e nós começamos a acreditar que uma vida plena é aquela a qual nós não precisamos passar por problemas, e nem devemos, aliás. E quando aparece o primeiro deserto, e quando aparece a primeira dificuldade, nós olhamos para Cristo e falamos: mas que vida plena é essa que você me promete, Cristo? Sendo que apareceu uma dificuldade, sendo que apareceu um problema. Mas, meus irmãos, a vida com Cristo ela é uma vida plena porque ela é completa, ela é recheada de momentos bons e momentos difíceis, momentos fáceis de serem superados, quanto momentos difíceis de serem alcançados, quanto ideais difíceis de serem compreendidos. E o que nós mais fazemos é olhar para a vida plena e querer apenas o lado bom dela, né? Sombrinha e água fresca. Nós não queremos a parte e os processos, nós não queremos passar pelos processos. Nós não queremos passar pelo mesmo deserto que Cristo passou. Nós não queremos passar e sermos atacados, assim como Cristo foi atacado pelos fariseus. Nós não queremos ser confrontados pelas pessoas à nossa volta, assim como Cristo foi confrontado. Nós não queremos ser traídos, assim como Cristo foi traído. E aí que está o grande dilema da palavra plena, porque nós queremos a sombra e a água fresca, mas não queremos as dificuldades, os espinhos, a parte que talvez vai nos tirar da zona de conforto, a parte que vai tirar um pouco do nosso conforto e nós prosseguimos rumo ao alvo, a soberana vocação, que é a glória do nosso Deus. Então, quando nós vamos trazer lições para uma vida plena, meus irmãos, é mostrar para todos nós que Jesus ele tem algo para nós. Ele se apresenta como a verdade, o caminho e a vida para nós. Nós sabemos que a nossa vida ela só é completa quando nós encontramos Cristo. E ela se torna completa em todos os aspectos. E Jesus, em muitos momentos, em muitas horas, em muitos de seus sermões, em muitas cidades onde ele passava, com muitas pessoas que ele conversava, ele deixou muitas lições para nós. E talvez nós tenhamos nos esquecido dessas lições. E talvez nós nos esquecemos que a maioria e muitas das lições mais lindas que Cristo deixou para nós foi em momentos em que ele estava passando por processos, por desertos e por dificuldades. Um exemplo, Cristo é levado ao deserto, o Espírito Santo pega Cristo e leva a um deserto para ser tentado, e ali nós temos uma das maiores realizações de Cristo, que é confrontando Satanás e falando o quê? Eu não vou acreditar nas mentiras que você impõe sobre mim, porque antes de eu vir para esse deserto, Deus olhou para mim e disse que eu sou filho, amado ao qual Ele tem prazer. Então, em muitos momentos difíceis, Deus usa a vida de Cristo, obviamente, porque Ele também é Deus, e deixa rastros para nós seguirmos. Por isso, nos passos do Mestre, nós devemos agora pensar que nós estamos numa praia. Antes de tudo, eu quero que você se imagine numa praia, e você está perante várias pegadas. Você está perante muitas e muitas pegadas. Uma dessas pegadas, ela vai até um certo local dessa praia, e lá tem uma placa escrito, satisfação econômica. A do outro canto, está escrito assim, satisfação acadêmica. E a outra está escrito, satisfação na minha popularidade. Vamos trabalhar com 3 rastros. Esses 3 rastros, eles vão até certo ponto da praia. Você olha, você consegue ver que esse rastro termina e tem uma placa ali. Mas na sua frente tem um rastro, tem algumas pegadas, que quando você olha para ela é diferente das outras. Não, o pé não é maior, o pé não é menor, não. Ela é diferente porque essa pegada, ela não tem um fim, ela não tem uma placa. Mas ela é uma pegada que quanto mais você vai procurando o fim dela, e quanto mais você vai andando, e você vem e fala, poxa, mas já passou a satisfação, já passou isso, já passou aquilo, e a sua não termina, é uma pegada que então quero que você imagine que ela te leva para uma vida eterna. É um rastro que te faz caminhar, não para aquilo que o mundo fala que você precisa ter, para as mentiras que o diabo coloca em nossa cabeça, que nós precisamos alcançar, mas são pegadas que nos levam por um caminho eterno, para um caminho onde não tem fim. É um caminho onde nós não vemos o fim, nós apenas vemos as nossas pegadas, as nossas não, né? As pegadas que nós estamos seguindo. Então, antes de tudo isso, eu quero que você se imagine perante essa praia. Então, essa praia, nós olhamos para essa pegada, que ela vai até no final, e nunca tem um fim, na verdade, porque quando nós achamos que está no fim, ela tem mais outra pegada, e mais,
nós olhamos para o lado e nós vemos um risco que nos acompanha desde a eternidade, desde lá do começo dessa pegada. E deixa eu te falar, essa é a pegada de Cristo. E por que ela tem um risco em volta dos pés dele? Porque ele carrega a cruz. E quando nós estamos colocando o nosso pé nas pegadas de Cristo, nosso pé é igual. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, será que nós estamos colocando a nossa cruz junto? Ou será que nós estamos indo por algum caminho que talvez não tenha esse rastro de cruz? Tem o rastro da cruz sendo carregada. Mas antes então da gente entender que pegada é essa que nos leva para a vida eterna, como assim, Tanner? Como que eu posso então tirar alguma lição de vida eterna com Cristo e carregando a minha cruz? Eu preciso fazer algumas considerações com vocês essa noite. E a primeira consideração é que existem mais de 10 mil religiões espalhadas pelo mundo. E aí você tem várias religiões. É uma mistura doida. É um bololô que o pessoal pega e fala, isso aqui é religião. E o que isso me ensina, o que isso te ensina é o seguinte: o mundo, ele de qualquer maneira, ele quer explicar Jesus. Eles querem acreditar que existe algo acima da mente deles, algo acima dessa criação. Ou seja, se cumpre algo que Salomão já disse em Eclesiastes, que Deus plantou a eternidade em nosso coração. Ou seja, há uma eternidade plantada em nosso coração, plantada por Deus. Então a nossa mente, a nossa alma, nossos pensamentos nos levam a crer que existe algo além daqui. Então o mundo, de certa maneira e de todas as maneiras, tenta explicar através da religião que existe algo além dessa vida, que existe um ser acima de todos nós. Mas existem várias explicações, e aqui é onde nós nos confundimos, e aqui é onde nós podemos acreditar num Cristo que é apresentado lá fora, que é um Cristo que não é apresentado dentro da Bíblia, um Jesus apresentado pelo hinduísmo, que é apenas uma reencarnação de Krishna, e nós podemos acreditar nisso. O Jesus apresentado pelo islamismo, que é apenas um profeta para guiar o povo de Israel, um Cristo apresentado pelo budismo, que é apenas um Buda, apenas um ancião muito inteligente. Ou seja, existem vários Cristos sendo apresentados lá fora, existem muitos Jesus sendo apresentados lá fora, mas existe apenas um, que é o nosso Jesus Cristo bíblico. E é esse Jesus que nós devemos pensar e parar para analisar se nós estamos seguindo esse Cristo bíblico ou o Cristo que tantas religiões tentam explicar, tantas religiões tentam enfiar em nossa mente, tantas religiões tentam colocar dentro do nosso coração e da nossa mente e tirar o nosso foco da palavra de Deus. Mas continuando, eu fiz uma pesquisa no Google essa semana e eu coloquei lá a palavra Jesus Cristo. Apareceu mais de 169 milhões de resultados. Quantos resultados? Aí eu apaguei, falei assim, deixa eu fazer um teste aqui. Coloquei a palavra Neymar, 160. Então Jesus é mais pop que Neymar. Isso é ótimo, isso é bom, né? Quer dizer que a gente está no caminho certo. Mas deixa eu te perguntar, quantos desses 169 milhões de resultados é o Cristo bíblico sendo apresentado? Quantos desses resultados é o Jesus que, quando nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos algo na internet, nós olhamos algo nos noticiários, é o verdadeiro Jesus Cristo sendo apresentado? Quantos desses 169 milhões de Jesus Cristos dentro do Google é o verdadeiro Jesus Cristo? Quantos desses são os verdadeiros? Quantos? Quantos têm respaldo bíblico para mostrar que realmente aquele é o Cristo, isso é seguir a Cristo? Quantos? E aí, eu fazendo uma pesquisa, sabendo se Jesus é pop mesmo, tem uma revista Época, ela lançou uma notícia e foi capa da revista, 2009, Deus é pop, e falava o quanto o movimento do cristianismo estava tomando forma no nosso país, e tomando forma no mundo, estava se tornando algo popular. E realmente, Jesus veio pela população, Jesus veio por aqueles que estavam à margem da sociedade, Jesus veio para o seu povo. Mas o meu problema aqui, irmão, que eu quero colocar para você, minha irmã, não é se Jesus veio ou não por nós, mas é qual Jesus está sendo apresentado. Esse é o meu medo. Isso é o que pega o meu coração e fala assim, há tanta coisa sobre Jesus, nós pesquisamos, há tantos resultados, há tantas maneiras de olhar para Cristo, mas qual deles está sendo apresentado verdadeiramente? Quantos Jesus estão sendo apresentados verdadeiramente? Aquele Jesus que ama, mas fala a verdade e te corrige. Aquele Jesus que caminha contigo e em certos momentos vai falar para você, você agora precisa fazer pela sua própria força. Eu não estou longe de você, mas agora é você quem precisa realizar. Então o maior dilema aqui, meus irmãos, é que nos passos do nosso mestre, eu tenho que te fazer essa pergunta, eu preciso que você seja sincero.
quem tem sido o seu mestre? O Jesus que uma internet apresenta, que um noticiário apresenta, que um youtuber apresenta para você, que algum vídeo bem legal, bem bacana te apresenta, ou o Jesus que você abre a Bíblia e lê? Você está querendo seguir qual passo? Qual rastro? Porque existem hoje muitas pessoas usando o Evangelho, e nós sabemos, bom, eu acho que a gente não sabe, eu acho que a gente não vive isso, né? Pessoas usando o Evangelho para se enriquecer, acho que não existe isso, né? Acho que isso é mentira, isso aqui é coisa da minha cabeça. Pessoas usando o Evangelho de Cristo para se autopromover, também acho que isso é mentira, eu acho que isso não existe também. Pessoas usando o Evangelho para enganar pessoas, eu acho que isso também não existe, né? Eu acho que isso não está no nosso cenário, eu acho que isso não existe no Brasil, eu acho que é só lá fora que existe, só nos tempos de Cristo que existe algo assim, mas eu acredito que não, né? Acho que, meus irmãos, existem muitas pessoas que estão vivendo um falso evangelho, que estão olhando para Cristo de uma maneira estão olhando para o Cristo verdadeiro bíblico, mas pegando situações dele, apresentando para o povo e falando assim: ei, siga esse mestre, siga essa mensagem que você vai alcançar a sua independência financeira, siga essas propostas aqui que eu tenho te falado sobre Cristo, e você vai alcançar uma vida plena, sem problema, sem dificuldade, sombrinha, água fresca todo dia. Siga esse Cristo, afinal você é o centro de tudo, afinal você precisa se autopromover. Então, se você fazer isso daqui, olhando para Jesus dessa maneira, você vai se autopromover. Quantas pessoas deturpando o verdadeiro evangelho? E essa pergunta tem que ficar em nosso coração, essa pergunta ela tem que ecoar dentro de nós, meus irmãos, porque se nós queremos estar nos passos do nosso mestre, se nós queremos uma vida plena, abundante com Cristo, é necessário entendermos que Cristo nós estamos seguindo. Qual é o nosso mestre? O que tem guiado a nossa mente? O que tem guiado os nossos pensamentos? Que Cristo tem guiado? Que atitudes dele? O que eu tenho feito para olhar para o Cristo verdadeiro e como ele tem me guiado? Será que o meu passo está me levando para algo que acaba ali na praia, numa plaquinha? Ou será que os meus passos são os passos daquele que vai por toda a eternidade carregando a sua cruz? Essa é uma pergunta que tem que ecoar dentro do nosso coração. Mas é uma pergunta que a gente tira de lição de um personagem bíblico bem interessante. Jesus, ele estava lá, e ele estava com alguns discípulos reunidos, e lá em Mateus, que isso aqui já foi, em Mateus 19, se você abrir a Bíblia em Mateus 19, e você ler essa parte, vai aparecer um personagem interessante para a nossa analogia de hoje, que é o jovem rico, é um homem rico. Talvez você já conheça essa história. Eu queria tirar algumas lições dessa história, porque Jesus ele está conversando com um homem que ele era muito bem financeiramente equipado para a sua época, ele tinha um conhecimento provavelmente bíblico bom também, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia a palavra de Deus, ele não estava conversando com qualquer um, ele estava conversando com um cara que era bom na época, e aqui ele deixa para nós algumas lições de que eu e você talvez não estamos olhando para esse Cristo bíblico, por conta de algumas maneiras, por conta de alguns costumes que eu e você temos, e quando nós olhamos para o jovem rico, talvez um de nós podemos nos identificar aqui. Eu me identifiquei muito com esse jovem rico, e quando eu não queria seguir a Cristo verdadeiramente, as minhas atitudes eram igual desse jovem rico. Eu espero que Deus possa ministrar no seu coração, que se houver alguma atitude igual do jovem rico dentro do seu coração, que Cristo possa eliminar isso essa noite, amém? E a palavra começa dizendo assim, a partir do versículo 16 de Mateus 19. O homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Já começou errado. Porque aqui a gente fala de uma coisa que não compete a nós, meus irmãos. Aqui existe uma pergunta que ela é muito errada, e que talvez eu e você todos os dias fazemos essa pergunta para Cristo. Meus irmãos, a obra de salvação, a obra que vai te entregar a chave do céu e você vai ter acesso à vida eterna, não é uma obra que você faz, não é algo bom que você faz ou deixa de fazer, meu irmão. Quem já fez isso foi Cristo numa cruz, foi Cristo. E esse jovem estava conversando com um homem que iria fazer isso por ele, que iria redimir o seu coração, que iria redimir a ele, e ele vem com essa pergunta para Cristo e fala: que boa ação eu devo fazer? Mas a palavra continua: por que você me pergunta sobre quem é o bom, sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se vocês desejam entrar na vida eterna, guarde os mandamentos.
Peraí, então, existe um que é bom. O que Jesus está falando aqui com esse homem? Primeiramente, a gente tem que entender que ele está com a visão distorcida. E eu e você podemos estar na mesma situação desse jovem rico, com a nossa visão distorcida. Porque a primeira coisa que ele chega e fala assim: Jesus, o que de bom eu posso fazer para alcançar minha salvação e alcançar uma vida eterna? Jesus então já rebate, ele fala assim: como assim? Como você tem a coragem de perguntar o que é bom? Existe somente um que é bom. E é que a nossa visão está distorcida, meus irmãos. A nossa visão está distorcida porque a mesma pergunta que o jovem rico fez, eu e você fazemos. Nós achamos que a grande questão é nós fazermos algo. Bom, mas se eu faço, Tanner, eu faço porque daí Deus vai permitir que eu possa entrar na vida eterna. Não, eu vou fazer para ser salvo, Tanner. Olha, eu faço um pouquinho, Deus me dá um tijolinho. Eu faço um pouquinho, é 10 a mais na minha conta. Meus irmãos, não existe isso. Isso é uma visão distorcida da realidade. Jesus é o único que salva e o único que pode ser o caminho para que você possa acessar a vida eterna. E a pergunta do homem era: o que eu posso fazer? E quantas vezes, meus irmãos, nós estamos com a nossa visão distorcida, achando que é o que nós podemos fazer? Quantas vezes nós estamos com essa visão distorcida porque, não, se eu fizer algo, pode ser que aconteça alguma coisa. Não, mas eu devo fazer, eu devo falar, eu devo agir, eu devo fazer dessa maneira, eu devo fazer de outra maneira, eu. Não, mas se eu fizer algo bom, primeiramente esse homem já estava cheio de si, achando que toda bondade podia ser dele, que ele podia fazer tudo o que ele queria com bondade no coração. E nós sabemos que o único que é cheio de bondade, cheio de graça, é Jesus, é o nosso Deus. Então Jesus já confronta e fala assim: meu querido, deixa eu te falar, desculpa se isso vai doer, e desculpa, meus irmãos, essa noite se isso vai doer, porque doeu em mim. A resposta de Cristo, resumindo a conversa, foi o seguinte: você não pode oferecer nada de bom, porque tudo que é bom provém de mim, não provém de você. Meus irmãos, nós não podemos fazer nada de bom. O nosso DNA é pecaminoso, o nosso DNA está corrompido, tem uma falha no nosso sistema, chamado pecado, e o pecado faz com que eu e você possamos tentar fazer da melhor maneira, e às vezes sai algo bom de nós, mas nós somos seres humanos, e nós podemos muito bem fazer algo bom aqui, e amanhã errar, e oferecer algo que não seja bom. E talvez a nossa visão está distorcida, porque nós achamos que além de ser tudo sobre nós, é sobre tudo o que de bom eu posso fazer. Aí piorou a situação, porque se é tudo de bom que nós podemos fazer para acessar a vida eterna, eu já tinha perdido ela fazia tempo. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas a gente já teria pedido essa vida eterna faz tempo. Cedo ou tarde, algo de ruim vai sair de nós. Isso é incontrolável. É normal, é a nossa natureza pecaminosa, é a nossa natureza que nos afastou de Deus perante o pecado. É a nossa natureza que tirou toda a bondade e graça que existia de nós dentro da criação. Afinal, fomos criados à imagem e semelhança, porém o pecado nos corrompeu. Ou seja, tudo que havia de tão bom dentro de nós foi corrompido pelo pecado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, primeira questão que nós olhamos para Cristo e pode nos impedir de estar nos passos dele, de continuarmos trilhando esse passo, é que a nossa visão está distorcida. É muito eu mais bom, que é igual a nada. Eu mais bom é igual a nada. Eu mais Cristo é igual a tudo. Eu mais bom é igual a nada. Então, meus irmãos, a gente precisa tirar toda essa parte que está distorcendo a nossa visão. Tire o eu e tire o que você pode fazer de bom. Afinal, não é sobre você e não é sobre o que você pode fazer de bom, mas é sobre aquilo que Cristo já fez por você, já fez por mim, já fez por nós. Mas então esse homem continua. Afinal, Cristo falou: se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E a gente vai entender, peraí, então, Tanner, se Jesus mandou eles guardar os mandamentos para ele entrar na vida eterna, então Jesus está anulando a morte dele? Calma aí que a gente vai conversar sobre isso. Quais então? Perguntou o jovem, o homem rico. Jesus então respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então o homem disse: tenho obedecido a todos esses mandamentos, o que mais devo fazer?
Aqui nós estamos no capítulo 19, mas se nós voltarmos a alguns capítulos em Mateus, nós vamos ver o Sermão da Montanha, e nós vamos ver Cristo ensinando os seus discípulos e o povo que acompanhou ele numa montanha, e ele ensinando sobre a lei. E aqui Jesus fala então o seguinte: bom, se ele não entendeu que a vida eterna não é alcançada pelo que ele faz, vou mostrar para ele que ele não consegue guardar os mandamentos. Eu vou mostrar para ele que é impossível. Meus irmãos, os mandamentos existem, a lei existe para mostrar para mim e para você que nós não somos capazes de cumpri-la. Só existiu um homem que cumpriu toda a lei, foi Jesus. E como nós sabemos disso, pode ser que esse homem não estava matando, pode ser que ele não estava cometendo adultério, pode ser que ele não estava roubando, pode ser que o testemunho dele não tenha sido um falso testemunho, pode ser que ele estava honrando o seu pai e sua mãe, e pode ser até que ele estava amando o seu próximo, mas ele não entendeu algo, que lá atrás, quando Jesus estava ensinando sobre as leis, no Sermão da Montanha, Cristo falou o seguinte: vocês ouviram, não deite-se com a mulher, falando sobre adultério. E no final ele fala: mas eu lhes digo, só se você olhar com o desejo, você já errou. Ele está querendo mostrar para o homem, falando assim: meu querido, se você guardar os mandamentos, e ele estava com a visão tão distorcida, que ele estava cheio de falsa crença. A visão distorcida causa em nós, meus irmãos, falsas crenças. Causa em nós algo seguinte, que ele fala assim: não, Deus, mas eu tenho guardado, Jesus, os mandamentos, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu estou amando o meu próximo. Mas é interessante que Cristo fala: não apenas ame o teu próximo, mas ame o seu inimigo e ore por ele. Ou seja, Cristo está mostrando para esse rapaz, para esse homem, falando o seguinte: meu filho, não é sobre você fazer algo, você não é capaz de guardar toda a minha lei. Jesus está tentando mostrar para ele que por mais que ele cumprisse todos esses mandamentos, ele estava descumprindo um mandamento apenas. Ele ainda pergunta no final: o que mais devo fazer? E meus irmãos, talvez essa seja a nossa pergunta. Talvez o que eu e você não estamos conseguindo seguir os passos do nosso mestre Jesus, é porque a nossa mente está permeada, rodeada de falsas crenças. Afinal, eu dou o dízimo. Afinal, eu fico lá na recepção. Afinal, quando tem festa das nações, eu monto e desmonto barraca. Afinal, quando tem que ajudar no casamento coletivo, eu ajudo. Afinal, quando precisa de algo, eu faço. Mas aqui esse jovem, esse homem, ele tinha algo ainda. Eu não sei se vocês notaram, mas que mandamento que Cristo não confrontou ele ali? Qual que é o primeiro mandamento, meus irmãos? Ame a Deus de todo o seu coração. Ame a Deus de todo o seu coração. E Cristo ainda fala: ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E aqui já está começando a ficar claro para nós, né? O que nos impede de seguirmos o passo do nosso mestre? Primeiro, uma visão distorcida. Nós achamos que é o que eu posso oferecer, o que nós podemos oferecer de bom. E quando nós achamos que é o que nós fazemos de bom, crenças erradas e falsas são implantadas em nossa mente. E nós começamos a achar que nós estamos aqui, que nós já estamos, no topo da cadeia alimentar. Somos os feras. Enquanto Cristo está querendo mostrar para nós que o mais importante nós estamos deixando de lado. E Ele apresenta isso para esse homem. Jesus então respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Venda todos os seus bens, e ele foi embora triste. E aqui fica difícil. E aqui chega um ponto da nossa vida que é difícil. E aqui talvez o preço é alto demais. Porque, Tanner, eu amar as pessoas, até vai. Eu ajudar, até vai. Eu fazer aqui, colar, até vai. Mas agora, entregar tudo que eu tenho nas mãos do meu Deus e falar que isso não pertence a mim, mas pertence a Ele, porque Ele é o rei da minha vida, Tanner, isso já é demais.
mas foi a atitude desse homem. O que ele fez? Ele foi embora triste, porque ele possuía muitos e muitos e muitos bens. Aqui Jesus não está falando assim para ele: filhão, é o seguinte, pega todo o dinheiro que você tem e vende tudo aí, ó, dá para a galera, para geral, dá uns 10% para mim de dízimo e sai distribuindo para a galera. Gente, Jesus, eu acredito que ele não precisava de dinheiro, afinal ele tinha um tesoureiro chamado Judas que roubava o dinheiro da bolsa e mesmo assim nunca faltava. Então acho que Jesus não estava preocupado com o dinheiro que ele poderia retirar desse jovem rico para ele, mas Cristo estava preocupado em olhar para a mente dele e falar: se você deseja me seguir, se você deseja seguir os meus passos, se você deseja seguir o meu rastro, deixa eu te falar uma coisa, você precisa abandonar, você precisa deixar esse dinheiro, e não é deixar o dinheiro para outras pessoas, ou sair distribuindo e jogando moeda para o céu, não, é falar o seguinte: o dinheiro já não te governa mais, quem governa a tua vida sou eu, o dinheiro não é mais o teu ídolo, mas eu sim sou o rei da tua vida. E meus irmãos, o que tem sido o rei na sua vida hoje? E aqui é o ponto chave, porque a nossa visão ela fica distorcida, a nossa cabeça está permeada de falsas crenças, e quando é pedido algo, algo mais importante do que amar pessoas e fazer todos aqueles mandamentos e cumprir com tudo aquilo, que é abandonar tudo, sem olhar para trás, e colocar Deus, Cristo como Rei na sua vida, quando nós estamos permeados por visão distorcida e falsas crenças, o preço se torna alto. O preço se torna alto. Se nós queremos estar nos passos do nosso Mestre, se nós queremos uma vida plena, se nós queremos aprender a viver como Cristo nos ensina a viver, o primeiro passo é esse, meus irmãos. O primeiro passo é esse. A primeira pegada da areia, eu acredito que seja entender que tem um preço. Tem um preço. Tem um preço a ser pago por mim e por você. E Ele não quer 99%, porque 99% não é tudo ainda. Ele deseja nós por inteiro. Ele te deseja por inteiro, Ele deseja você 100%. E talvez para você dar esse último passo, basta fazer igual o jovem rico. Quer dizer, não fazer igual ele. Porque se você fizer igual, você vai embora daqui triste. E talvez alguns aqui vão embora tristes. Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que nós vamos embora daqui tristes porque o preço é alto demais. Porque seguir a Cristo requer tudo de mim. Eu quero que nós saímos daqui essa noite, meus irmãos, determinados a entregar tudo que nós temos na mão do nosso Deus. Afinal, se eu quero seguir esse rastro, eu devo entender que ele tem um rastro que leva a cruz do lado. É um rastro que tem uma cruz do lado. Porque em Mateus 16, 24 fala: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. É impossível estar no rastro, onde tem um rastro de cruz do lado, sem a minha cruz do meu lado. E sabe por que vai ser mais difícil ainda? Porque lembra que eu falei no começo? Os passos do nosso mestre, as pegadas dele na areia, vai daqui e a gente não vê o fim disso. Porque nós sabemos que não é aqui, mas é na eternidade. Mas durante essa caminhada, meus irmãos, nós vamos correr o risco de olhar para a grama do vizinho e ver, e às vezes pensar que ela é um pouco mais verde, sabia? A gente vai olhar para a grama do vizinho e falar: nossa, ele já alcançou o sucesso financeiro, esse aqui já alcançou o sucesso acadêmico. E a hora que a gente vê as pegadas à nossa volta das pessoas, à nossa volta, que até então não decidiram seguir os passos do Mestre, eles têm alcançado talvez até mais rápido que nós, algo que nós queríamos tanto, mas tanto. E você vai passar por isso, você vai ver que às vezes as pessoas vão conquistar algo antes que você. Você fala assim: poxa, como assim? Como assim? Eu estou seguindo a Cristo, mas essa pessoa já conseguiu. E aí nós corremos o grande risco da nossa visão começar a ficar distorcida, e nós acreditarmos em falsas crenças que são apresentadas, e nós pensarmos: o preço é alto demais. Seguir a Cristo me dá uma vida eterna, mas é alto demais o preço. Deixa eu vir para a pegada do vizinho aqui, mas sabe o que vai acontecer com você? Você não vai alcançar a vida eterna. O seu caminho não está sendo trilhado para a vida eterna. O seu caminho vai parar aqui na plaquinha de sucesso financeiro.
e acabou. E eu me recuso a acreditar, irmãos, que seguir a Cristo é apenas alcançar algo nessa terra. E eu acredito com convicção que seguir os passos do meu Mestre Jesus é algo além dessa vida. É algo que começa aqui, mas não tem fim. É algo que tem um começo, tem um start. E talvez o teu start foi há uns 10 anos atrás. Você falou assim, poxa, vou começar a seguir a Cristo aqui rapidinho. Coisinha básica, vamos lá. E talvez no meio do caminho a sua visão distorceu, as falsas crenças foram implantadas, e você começou a achar que o preço era alto demais, então você falou assim, não deixa. E talvez hoje você estacionou na praia, em uma placa de satisfação momentânea, que termina aqui, mas não ecoa pela eternidade. Ou talvez o primeiro passo seu vai ser hoje. Talvez hoje você vai dar esse primeiro passo. Eu quero te encorajar, se você ainda não deu esse primeiro passo rumo à eternidade, seguindo o passo de Cristo, que é negando a si mesmo e tomando a sua cruz, eu te encorajo, toma essa decisão, meu irmão. Toma essa decisão, minha irmã, porque não vai terminar aqui. Ela começa aqui nessa terra. Ela pode começar hoje, pode ter começado há 15, 20, 30, 50 anos atrás, pode ter começado há um ano atrás, semana passada, pode ter começado ontem, mas ela não termina aqui. Então Cristo nos ensina que para uma vida plena, que para uma vida eterna, que não termina aqui neste lugar, mas que ela pode começar aqui, é necessário uma coisa: negar quem nós somos, negar os ídolos do nosso coração, negar tudo aquilo que toma conta do trono do nosso coração, esvaziar e falar assim: Jesus, venha. O que ele mais pediu para esse homem foi isso. Não é para vender as riquezas, não é para entregar todo o seu dinheiro e ele ficar pobre, não. É para ele tirar do seu coração esse ídolo, porque o próprio Cristo já nos ensinou: é impossível você servir a dois senhores, ou você serve a Mamon, ou você serve ao nosso Senhor, ou você serve ao seu sucesso acadêmico, ou você serve ao Senhor. E aqui eu não estou falando para você parar de estudar, largar tudo e sair vazado, não, mas eu te convido a pegar todos os seus sonhos, seus projetos, e colocar e depositar em Deus, e deixar que Ele tome conta, e que Ele governe o seu coração. A gente não fala para você abandonar e desistir da sua família, mas a gente fala para você: tire ela como ídolo do seu coração e coloque Deus, coloque Cristo como o maior na sua vida, e você vai ver a sua família sendo restaurada, e você vai ver seu casamento sendo restaurado, e você vai ver aquele ambiente de trabalho sendo transformado, e você vai ver que a sua empresa que ia daqui para cá, indo daqui para cá, não porque você é bom, não porque você, uau, Deus está me dando dinheiro, não, mas porque Ele está governando a sua vida. Você vai ver a criação dos seus filhos começando a dar certo, e você entendendo como ser um melhor pai, uma melhor mãe, não porque você é sensacional, não porque você consegue, mas porque você tirou isso do centro do seu coração, do trono do seu coração, e colocou Cristo, e entendeu que Ele quem governa, é Ele quem administra, é Ele quem faz. Por isso, meus irmãos, eu quero fazer uma tabela com vocês, do falso evangelho e do evangelho da cruz, para nós nos situarmos essa noite. Porque o falso evangelho vai te apresentar um falso mestre para ser seguido, o evangelho da cruz vai te apresentar o Cristo verdadeiro para ser seguido. E o falso evangelho diz que é você, diz que somos nós quem fazemos, nós quem conseguimos, nós quem conquistamos. O evangelho da cruz fala que é Jesus, Ele fez, Ele fará. O falso evangelho apresenta que é por meio de obras que nós somos salvos. Não basta eu tenho que fazer. Não basta que o mundo gire ao meu entorno, eu tenho que fazer para alcançar a salvação. Eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna. O que eu preciso fazer? Não foi essa a pergunta do jovem rico? Talvez não é essa a nossa pergunta. Para eu alcançar uma vida eterna contigo lá no céu, papai, o que eu preciso fazer? Enquanto o evangelho da cruz apresenta a graça, já foi feita há mais de 2000 anos atrás, e você está aí bobinho, chupando o dedo, achando que você precisa fazer para alcançar algo que já foi feito há 2000 anos atrás. O falso evangelho também ele apresenta uma graça, mas ele apresenta uma graça barata, uma graça a qual nós prostituímos o evangelho a qualquer coisa.
E nós entendemos que não, já que Jesus fez por mim há 2000 anos atrás, Tanner, isso existe muito nas igrejas hoje, meus irmãos. É o movimento do evangelho do amor. E eu não estou falando que Jesus não é amor, porque se Ele não fosse amor, se Ele não nos amasse, Ele não tinha morrido há 2000 anos atrás. Mas nós usamos dessa desculpa para continuarmos na vida miserável que nós levamos. É só pedir perdão de domingo à noite na igreja lá, levantar minha mão e declarar: quem é aquele que vai dar tudo certo? Estou bem, estou suave. Aí eu passo o resto da semana gastando a minha graça. Aí eu chego no fim de semana, pego mais um pouquinho, passo a semana inteira gastando ela, chego no domingo, reabasteço um pouquinho. Não, meus irmãos, a graça não é barata. Ela foi de graça para mim e para você, mas ela exige um preço depois de tudo isso. E qual é o preço que exige de nós? Abandonarmos todos os nossos ídolos, tudo aquilo que permeia o nosso coração, e colocar Cristo, porque o evangelho da cruz apresenta uma graça que ela é preciosa. Talvez a sua salvação não te custou nada, mas custou a vida do Filho de Deus. Ela não te custou nada, mas custou para Cristo a sua vida. E nós temos usado dessa graça barata para dar respaldo para eu e para você errarmos dia após dia. O evangelho da cruz, que é o verdadeiro mestre, ele fala para nós: não usem da graça, não usem dessa liberdade que vocês têm para cometer injúrias, para errarem dia após dia, mas usem ela para edificar o corpo, para edificar a igreja. A graça de Deus, ela existe para que nós possamos edificar uns aos outros, conversarmos uns com os outros, aconselharmos uns aos outros, caminharmos uns com os outros, e não da liberdade falar assim: se existe graça, eu posso pecar à vontade, afinal aonde abunda o pecado, superabundou a graça. É bem verdade isso, não posso discordar, está na Bíblia, e eu concordo plenamente com isso. O problema é quando nós usamos a graça de Deus, esse versículo, para ficar pecando. Quer dizer que eu e você não entendemos nada, e nós estamos com uma falsa crença dentro de nós, seguindo um falso mestre. Mas aqui continua, e aí a gente encontra essas falsas verdades. Afinal, como eu falei, Deus é amor, Ele é amor, mas é interessante que nós entendemos uma coisa: Ele não só é amor, como Ele também é a verdade. Cristo se apresenta como amor, se apresenta, mas Ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. E nós achamos que esse Cristo, Ele tem que só nos amar. De cutinho, aqui pequenininho, bonitinho. Jesus, Ele fala a verdade para nós, só que Ele fala a verdade em amor. Ele chega e fala assim: Tanner, realmente você não está tomando o caminho necessário. Olha, Tanner, eu não concordo nem um pouco com essa sua atitude. Tanner, segundo aquilo que eu te ensinei, você não pode tomar esse canto. Igreja, segundo os meus ensinamentos, nós não podemos levar por esse lado. E talvez a verdade de Cristo, ela é confrontadora para mim e para você. E é por isso que nós preferimos o falso evangelho. Porque Deus é amor, paz é amor, vamos lá, vamos ser felizes, a graça é barata, é só fazer um culto de domingo à noite, é só fazer uma festa das nações, é só eu subir lá e eu fazer algo. É tão mais simples o falso evangelho. Enquanto o evangelho da cruz, ele fala para você: toma a sua cruz, negue quem você é e segue. E que o que fica de ensinamentos para nós aqui, meus irmãos, essa noite: há um alto preço para seguir o nosso Mestre Jesus. Há um alto preço. É entender que às vezes Ele vai te confrontar com a verdade. Em amor, é verdade, porque Ele te ama e porque Ele não pode deixar você nessa condição. Ele vai mostrar para você que a graça dele é uma graça que você não pode baratear ela e usar ela para qualquer coisa, mas ela tem que ser uma verdade instalada em seu coração. Ele vai te mostrar que não é pelo que você faz que você é salvo, e Ele vai te mostrar que não é sobre você, mas é sobre Ele, é sobre tudo o que Ele é. Ele ensinou isso para o jovem rico, mas o jovem rico saiu daquela situação triste, cabisbaixo, porque ele tinha que dar tudo o que ele tinha, porque ele tinha que abrir mão do eu, ele tinha que deixar que o ego dele fosse diminuído. Tem aquela música, mais de ti, menos de mim. Não sou cantor, mas deu para entender que música que é, né? Talvez nós cantamos mais de mim e menos de ti. Talvez nós cantamos dessa maneira. Era a canção do jovem rico. Eu convido o Ministério de Louvor a subir, porque a canção do jovem rico era essa: mais de mim
e menos de ti. A minha canção é mais de mim e menos de ti, ou mais de ti e menos de mim? Meus irmãos, talvez nós corremos, sabe por que às vezes é mais fácil seguir o rastro daquelas pessoas à nossa volta, não o rastro de Cristo? Porque ela não tem a cruz do lado. Porque a cruz evidencia quem eu e você somos. Afinal, Ele tomou sobre si todos os nossos pecados e morreu no madeiro. A cruz mostra para o mundo quem você, quem eu, quem nós somos. A cruz mostra a nossa fragilidade. A cruz mostra que nós não somos capazes. Enquanto os outros rastros, eles não têm a cruz. E mostra nosso ego. Afinal, olha só, eu conquistei isso. Sendo que por dentro ele está igual um sepulcro caiado. Foi assim que Jesus chamava os fariseus. Está tão bonito por fora, mas podre, sem vida por dentro. Porque o passo que ele seguiu não foi o passo do mestre, mas foi o passo que ele queria seguir para a vida dele. Afinal, ele precisava alimentar o eu. Meus irmãos, se nós queremos seguir nos passos do nosso mestre, se nós queremos ter uma vida plena, a qual nós só encontramos, uma vida abundante, que nós só encontramos em Cristo, nós não podemos olhar mais para trás. Nós não podemos olhar para o lado e imaginar que a grama é mais verde desse lado, é mais verde desse lado. Mas os nossos olhos têm que estar fixos. Que a nossa vida, ela começa aqui, mas ela termina... Não, ela não termina. A nossa vida começa aqui, mas ela tem um fim. Nessa terra ela tem um fim, mas ela ecoa pela eternidade. E se você quer saber como alcançar a vida eterna, nós já sabemos, é por Cristo. Mas se você deseja seguir esse caminho e permanecer nesse caminho, há um preço de negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. E essa canção diz que Cristo é tudo em mim. E eu convido a igreja a se colocar de pé, pode apagar as luzes. Eu convido a você declarar essa canção, não para a pessoa que está do seu lado, sabe? Eu te convido a declarar essa canção, não para mostrar para a igreja, ou para falar algo para a igreja, ou para comunicar algo para o seu irmão, mas eu te convido a cantar essa canção com todo o seu coração, para comunicar para Cristo. Afinal, nós não estamos aqui para adorar o ministério de louvor, nós não estamos aqui para adorar a palavra, para adorar a estrutura, para adorar as luzes, nós estamos aqui para adorar o nosso Cristo. Então a sua canção não vai tocar o meu coração, o coração da equipe, o coração da mídia, não. A tua canção não vai tocar a luz, a sua canção vai tocar o coração de Cristo. Agora, qual é a frequência da sua canção? É uma frequência cheia de verdade ou cheia de mentira? É uma frequência a qual você fala assim: Cristo, eu estou disposto a ter uma vida plena contigo, a te seguir, tomando a minha cruz, negando quem eu sou e te seguindo. Essa vai ser a frequência da sua canção? Ou a sua frequência hoje vai ser uma frequência triste, chateado, porque você vai ter que entregar tudo que você tem, ou você vai ter que mostrar a sua fragilidade para Ele, você vai ter que mostrar que você não é tudo aquilo que você é. Nós vamos ter que mostrar para Ele essa noite que nós não somos tanto assim, mas que Ele é. Qual é a frequência da sua canção essa noite? Que Cristo, o nosso Rei, Ele é tudo em você, a ponto de você não fazer igual o jovem rico, mas sair daqui com uma convicção e alegre em seu coração, de que Ele é tudo e de que você abandonou tudo para segui-lo e para seguir esses passos. Ou a sua canção essa noite vai ser uma canção de que é demais para mim. Te convido a cantar essa canção com todo o seu coração e você se autoanalisar, meu irmão, minha irmã, essa noite. Autoanalise o seu coração, ajuste a sua frequência com a frequência de Cristo e fala assim: Cristo, eu não quero sair daqui essa noite, eu não quero sair daqui essa noite, se não for para seguir os seus passos, se não for para tomar a minha cruz, se não for para negar quem eu sou e te seguir. Eu não quero sair daqui essa noite sem essa convicção. E pode ter certeza que Cristo vai trazer essa convicção no seu coração. Por isso vamos adorar o nosso Deus.
preciso está em ti, tudo és para mim, Cristo, meu bem maior, minha alegria e salvação, a esperança que nunca falha, o céu é nosso lar, nas tempestades eu louvarei ao Deus de amor, seja a glória, Cristo, és tudo em mim, Cristo, és tudo em mim, tudo que eu preciso está em ti, tudo és para mim, Cristo, és tudo em mim, Cristo, és tudo em mim, tudo que eu preciso está em ti, tudo és para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto Cristo, és tudo em mim, Cristo, és tudo em mim, tudo que eu preciso está em ti, tudo és para mim, Cristo, és tudo em mim, Cristo, és tudo em mim, tudo que eu preciso está em ti, tudo és para mim. Pai, nós não queremos olhar para trás, nós não queremos olhar para o lado, mas nós queremos prosseguir, Pai, seguindo os seus passos, seguindo o seu rastro, Pai, porque nós temos a certeza de que a vida, Pai, eterna, ela está em Ti, e nós também temos a convicção essa noite, Pai, de que o Senhor reina sobre a nossa vida. Por isso, Pai, reine sobre nós, reine sobre as nossas ações, reine sobre as nossas vidas, Pai, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos afazeres, Pai. Pai, reine, Pai, sobre a faculdade de cada um aqui, sobre a família de cada um aqui, sobre o casamento de cada um aqui, Pai, sobre os filhos de cada um, sobre a família, Pai, sobre essa cidade. Reine, reine, tome o seu lugar de honra, Pai, em nosso coração. Que assim, Pai, nós saímos daqui essa noite, não como o jovem rico saiu triste e cabisbaixo, mas, Pai, saímos daqui alegres e convictos de que o Senhor é o nosso Rei, de que somente há o Senhor em nós, Pai. Todos os altares, tudo aquilo, Pai, que tomava o seu lugar em nosso coração, nós declaramos que caia sobre terra, porque agora somente há o Senhor, Pai, dentro de nós.
A Ti é o trono do nosso coração, Pai. A Ti pertence o nosso coração. Se nós desejamos seguir os Seus passos, Pai, que nós possamos tomar a nossa cruz diariamente, negar a nossa vontade diariamente, negar quem nós somos diariamente e vivermos debaixo da Sua verdade, debaixo do Seu amor, debaixo da Sua palavra e debaixo de quem o Senhor é e de quem o Senhor nos chama para ser, Pai. Nos leve em segurança para nossa casa, nos dê uma semana de desfrute, Pai, da Sua presença, e que não possamos tirar os nossos olhos dos rastros na areia, junto com a cruz, Pai, que o Senhor tem deixado para nós, e que possamos persistir por toda a nossa vida nessa cidade, por toda a nossa vida neste mundo, Pai, que nós venhamos persistir, Pai, nesse caminho contigo. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos, nós Te agradecemos, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Não olhem para o lado, não olhem para trás. Prossiga rumo ao alvo, prossiga rumo a Cristo, seguindo os seus passos. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo és para